construtoras também, né? Abaixar a dívida. Então, você vai entrar com a ação, você vai mudar a forma de pagamento para atrair para o acordo. Para que você, no meio do contrato lá, no meio do primeiros 3 anos de ações, o processo caminhando, ofereça um acordo. Porque todos os contratos bancários, não sei se a Roseli vai concordar comigo, vem a incidência da capitalização de juros. Quer dizer, já é um tema para que você possa discutir na justiça. Mas se você, no caso, entrar com a ação, você perguntou, é fundamental o advogado? É. Mas a pessoa tem que entrar com a ação. Não adianta a pessoa não discordar com o contrato, ficar com os braços cruzados. Ela tem que judicializar, mudar a forma de pagamento, não pagar o carnê, o boleto, pagar o procedimento consignatório, para que lá no futuro não muito distante, venha um acordo. Porque a pessoa tem que ter essa consciência, no momento que ela assina um contrato, ela está assinando um contrato de 30 anos, 40 anos. Você imagina a pessoa no meio do contrato, ela ficar inadimplente. Ela perde imóvel, pela lei 9.514/97. Por isso tem que entrar com a ação, tentar usar uma estratégia inteligente, usar o procedimento consignatório, tirar do banco do banco da construtora, no caso, o fator liquidez para atrair o acordo. E no momento que você tem uma causa de pedido muito forte, que é a questão relativa à capitalização de juros, aumenta o grau seu do acordo em relação a isso. Eu penso dessa forma, entendeu? Quem está com um contrato hoje de financiamento, ele não pode ficar com o braço cruzado. Porque se ele fica com o braço cruzado e amanhã ele fica inadimplente, ele perde o imóvel. Nem o distrato ele pode conseguir na via administrativa. Então, é interessante, você sabe que tem um motivo para entrar com a ação, entra quanto mais rápido possível, quanto mais cedo possível, use o procedimento consignatório e, com certeza, mais cedo ou mais tarde, pode atrair para a parte contrária para um acordo. Eu acho que a melhor política seria essa. Tem uma questão, igual a doutora Essilene perguntou, em relação ao período, né, desse financiamento, né, igual o doutor Ronan mencionou, financiamento de 30, 25, 40 anos, né, mas por que isso acontece? Nós temos que sempre pensar no princípio do comprometimento da renda, ou seja, um imóvel hoje, vamos colocar um apartamento, né, por mais simples que na hora que vai ser feito um financiamento, ou até mesmo um lote, quando vai ser feito o financiamento, é sempre olhado isso, a renda do cliente e o comprometimento dessa renda. Então, é por isso que os financiamentos de imóveis, eles são muito longos, porque são bens de alto valor, né? Nós temos aí apartamentos de, no mínimo, aí 120 mil, vamos colocar um apartamento mais simples, né? De uma construtora mais simples, 120 mil. Uma pessoa que tem uma renda aí abaixo de 2 salários mínimos, ela não pode comprometer a renda dela com um financiamento mais curto, vamos colocar com prazo aí de 10 anos. Então, olhando esse princípio do comprometimento da renda, os financiamentos de imóveis, eles são sempre a longo prazo, né, de 30, 40 anos, né? Então, a pessoa ela fica ali pagando o imóvel por muitos anos. O que acontece? O que eu mais ouvi aqui no escritório, desde o mês de março até agora, dia 31 de maio, no momento que nós estávamos entregando as declarações de imposto de renda, foi: eu só paguei isso do meu imóvel, ainda estou devendo quase tudo, né? É um grande susto para o consumidor quando ele pega ali o extrato dele do financiamento e vê que ele já pagou o imóvel, né, o custo do imóvel à vista, mas ele ainda deve mais 2 imóveis, né? Então, isso é um grande susto. E por que isso acontece? É os juros, né, que é aplicado, igual o doutor Ronan falou, os juros do financiamento de imóvel, ele é um juros baixo. Nós temos aí alguns financiamentos que os juros é de 0,8, né? Então, não chega nem a 1% ao mês. Mas esse período do financiamento faz com que o valor total dos juros ele fique muito alto, e nós temos aí um outro ponto também bem relevante aí dentro dos financiamentos, que é a correção, né? A correção monetária das parcelas. Então, ali o saldo devedor, ele vai sofrendo a correção, ou seja, compra um imóvel de 120 mil, no mês seguinte ele já está 120.599, né? Mais os juros. Então, a pessoa ela não vê muito pagando essas parcelas. Às vezes, ela paga uma parcela de R$600, mas o que amortiza efetivamente da dívida dela é um valor muito inferior do que ela está pagando de parcela. Então, as pessoas elas levam um grande susto no momento que elas pegam esse extrato do financiamento
e traz para o contador fazer a declaração de imposto de renda, e a gente fala, olha, você ainda deve do seu imóvel X. Ué, mas esse é o valor que eu comprei meu imóvel, né? A pessoa, ela assusta muito com isso. Mas é exatamente por essa questão, né, do comprometimento da renda. Então, o financiamento a longo prazo, ele acaba causando isso, e o consumidor, ele até chega a pensar, mas eu acho que eu nunca vou terminar de pagar. Será que com 30 anos que eu fiz esse financiamento, eu vou conseguir amortizar toda a minha dívida, né? Isso lá com a instituição financeira. Agora, quando a gente pensa aqui nas corretoras e nas incorporadoras, nós temos que pensar em alguns detalhes, né? Analisar alguns detalhes. Igual o doutor Ronan falou aí da MP 2170, a MP 2170, ela fala exatamente das instituições financeiras. Ou seja, as instituições financeiras, né, ela tem ali um grande poder de aplicação de juros de forma composta. Mas as incorporadoras e corretoras, elas não estão no rol das instituições financeiras. Logo, elas não podem aplicar, conforme os bancos aplicam, os juros de forma capitalizada. Então, os juros aí, se ela está cobrando 0,8, né, igual o exemplo que eu mencionei, ela pode cobrar 0,8, mas tem que ser de forma simples, né? Tem que ser juros aplicados de forma simples. E tem um outro detalhe, igual eu falei da correção, né? Os bancos, eles aplicam essa correção aí do saldo devedor do financiamento de forma mensal. Ou seja, a pessoa começou lá com uma parcela de R$600. No mês seguinte, ela vai pagar 610, 620, e assim vai indo. As parcelas, elas vão sendo corrigidas mensalmente. E como que acontece aí com as corretoras e com as incorporadoras? Né? As corretoras e as incorporadoras, devido a elas não estar lá no rol do Sistema Financeiro Nacional, por elas não serem instituições financeiras, elas não têm permissão de aplicar essa correção mensal, né? Aí, quando nós pegamos um contrato para poder fazer a análise lá para o cliente, a primeira coisa que nós vemos, a parcela sendo alterada ali mensalmente. Logo, a gente já vê ali que a correção ela está sendo aplicada de forma mensal, mesmo sendo um contrato com corretor e com incorporadora, né? E essa correção mensal, ela não poderia ser aplicada, né? Nós temos lá a Lei 10.192, no artigo 2º, fala exatamente isso, né? Que, como não é uma instituição financeira, ela não tem permissão de aplicar a correção em um período inferior a 12 meses. Então, como que isso funcionaria, né? Se eu tenho um financiamento com uma corretora ou com uma incorporadora, eu tenho que ter ali em mente que a minha parcela ela tem que se manter fixa durante o ano, né? Ou seja, se eu pago ali primeira parcela